Boa noite, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, 24 de maio, segunda-feira, começando a semana com os nossos estudos espíritas. Apareceu a notificação aqui que eu tô on, então sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de colocar a água para fluidificar, para a gente harmonizar o nosso ambiente e receber as energias necessárias para a gente começar essa semana de modo mais calmo, de modo mais focado, de maneira mais assertiva. Hoje a gente vai falar da felicidade. Nossa, o que é a felicidade na visão espírita? Qual é o conceito de felicidade? Como a gente pode trabalhar na busca pela felicidade aqui na Terra? Enfim, eu acho que é um tema muito pessoal, cada pessoa entende a felicidade de uma forma, cada pessoa busca a felicidade de uma forma. Então, hoje a gente vai debater sobre esse assunto aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. A caixa de comentários está aberta, só vocês participarem, escreverem aí as opiniões de vocês. Bom, começando numa questão central. O que é felicidade para você? A gente lê muito sobre isso, a gente discute muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, sobre a busca da felicidade, sobre como a gente pode evitar a tristeza, como a gente pode trazer mais plenitude para a nossa vida, como a gente pode caminhar em direção a momentos mais felizes. Oi, mãe, seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Então, o que você acha, mãe? Escreve aí na caixa de comentários o que é felicidade para você. Eu, particularmente, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho um humor mais diferente. Eu sou uma pessoa que eu sou mais reservada, que eu me dou muito bem nos meus momentos de tristeza. Eu acho que eu produzo melhor quando eu tô triste, especialmente se tratando de coisas criativas. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu entendo que existe momentos de luz e existem momentos de sombra. Então, eu não sei o que é felicidade. Há momentos em que eu me sinto feliz, por exemplo, quando eu tô com os meus pais, quando eu tô com o meu marido, com a família dele, quando eu tô com os meus animais, quando eu faço alguma coisa boa pra alguma pessoa que ela não tava esperando, e aí eu vejo como que aquela pessoa se identifica com isso. Enfim, eu acho que são momentos e momentos. A vida é feita de altos e baixos, principalmente se tratando aqui da Terra. Mas eu também não sei qual é a receita da felicidade. Gostaria de saber, mas eu não sei. O que eu sei é que a felicidade é o caminho, é a busca, é o desconhecido, e a gente vai vivendo isso todos os dias, de modo que alguns dias vão ser mais felizes, outros dias vão ser menos felizes. A minha mãe falou, felicidade é você, minha vida. A minha também, amor. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham que é a felicidade. O conceito de felicidade vem do latim felicitas. Não sei como se pronuncia. Apesar da gente falar português, a gente não fala latim. Que vem do sentido, que vem de félix, da palavra félix, que significa estar ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência de todo o mal, porque aí a gente tem a dualidade, né? Se eu não estou feliz, eu estou triste. Mas eu também não sei se eu concordo 100% com isso, porque a ausência de felicidade, pra mim, pode ser um estado, assim, neutro. Eu não tô feliz e não tô triste. Eu tô ok. É a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Então, são esses dois conceitos. É a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Em geral, um estado de satisfação devido à própria situação do mundo. Então, a gente sabe que o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas. Então, é impossível a gente definir felicidade com um conceito que seja amplo para todas as pessoas. Porque cada pessoa vai encontrar a felicidade do jeito que achar que é daquele jeito, né? E também pensando que nós não somos donos da verdade. Minha mãe falou, felicidade é fazer o outro feliz, também acho. E meu pai falou, felicidade é estar aqui com você, o aqui ou agora. Obrigado, papi, pra mim também. Seja bem-vindo, não apareceu aqui que você estava online.
Nós também vamos pensar em outros conceitos de outros filósofos que eu achei interessante. Remontando à antiguidade, antes da época de Jesus, nós temos Sócrates, que é conhecido como o pai da filosofia. Platão é o pai da filosofia, mas nós tivemos Sócrates, Platão e Aristóteles, é a tríade. Sócrates disse que a felicidade para ele é o conhece-te a ti mesmo, é a frase mais famosa dele, que ela seria a chave para a conquista da felicidade. E hoje em dia, no mundo moderno, a gente tem muitas emoções, a gente tem muitos pensamentos. Então, esse caminho para o autoconhecimento, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Desde que eu comecei a fazer terapia, pra mim, eu me descobri em N motivos. E eu vi o meu crescimento em N coisas. Não melhorou somente o convívio da minha casa com o meu marido, mas a maneira como eu entendo meus pais, eu percebo o mundo e, consequentemente, a maneira como eu me entendo. Então, eu acho que seria uma questão mais interdisciplinar. Então, Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. E nem sempre a gente se conhece, né, gente? A gente experimenta, às vezes, emoções que a gente achava que a gente não ia experimentar. Às vezes, a gente se vê feliz ou triste por várias coisas que a gente não estava imaginando. Mas o caminho para o autoconhecimento é esse. Tem que ser colocado em prática todos os dias e experimentando diferentes sensações, conversas, ideias, pessoas que entram nas nossas vidas. Espero que para o bem, para agregar coisas boas para as nossas vidas. Aristóteles, para mim, eu acho também bem difícil esse conceito dele, porque ele diz que a felicidade está mais acessível ao sábio. Então, nem sempre nós tomamos decisões sábias aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, no qual a gente está ou espiando ou provando alguma coisa. Mas ele diz que é mais acessível ao sábio e mais facilmente basta a si mesmo. Ou seja, eu acredito que Aristóteles diga que a felicidade está dentro dele quando ele se torna uma pessoa sábia. Quando ele adquire o conhecimento, e aí a gente entra não só no conhecimento das coisas materiais, mas o conhecimento moral, o conhecimento ético, e aí entram essas outras virtudes que também são discutidas na filosofia, o que é a moral, o que é a ética. Então, quando a pessoa facilmente basta a si mesma e ela adquire esse nível de sabedoria, a pessoa é feliz, ou seja, eu acho que não vai demorar um pouco, porque nós não somos sábios. Na dimensão do Novo Testamento, a felicidade está nas bem-aventuranças prometidas por Jesus, que a gente encontra no Sermão da Montanha. E aí a gente também tem esses desdobramentos no Evangelho segundo o Espiritismo, com vários capítulos, falando bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados... Não, vamos ler aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí a gente tem o muro das lamentações, como minha mãe fala. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, Jesus trouxe o conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de modo que a gente se resignasse. Eu acho que a doutrina de Jesus é baseada na resignação e numa esperança para os dias futuros, para a nossa sorte futura. Jesus quis acabar com todo o materialismo de todas as formas. E trazendo que a gente não se revoltasse, que a gente entendesse que tudo tem um motivo de ser, que a ideia da eternidade de Deus é muito mais do que só as nossas relações aqui e agora. Então ele trouxe esse Sermão da Montanha, que é muito bonito, que cabe algum dia um tema para uma outra palestra, mas eu também não vou me estender muito aqui. Aqui vou trazer um conceito diferente, de Epicuro no hedonismo. O hedonismo, ele preconiza a satisfação dos seus prazeres sensoriais, dos seus prazeres terrenos. E aqui ele diz que a felicidade está ligada à materialidade e às sensações sensoriais. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. E aí a gente já conhece a frase.
Pouco com Deus é muito, mas eu gosto de bastante. Conheço muita gente que gosta dessa frase, inclusive eu. Pouco com Deus é muito, mas eu gosto de bastante. Então, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. É muito fácil a gente pensar assim, mas o espírita tem que pensar na próxima vida e no mundo espiritual. Claro, a gente tem que viver baseado nessas preceitas, mas aqui ninguém é santo. Então, nós estamos buscando, sim, a felicidade material, nós estamos buscando as sensações sensoriais, de comer uma comida gostosa, de estar com quem a gente ama intimamente. Nós precisamos ainda da matéria, mas a gente não pode ser dominado por essas sensações. A gente não pode deixar que essas sensações estejam acima dos nossos valores. E aqui eu achei o conceito de um filósofo muito interessante, que ele é agora da contemporaneidade, que eu não conhecia ele, que ele se chama Slavoj Zizek. Ele é eslovaco, e eu já fui na Eslováquia, a Eslováquia é muito bonita. Ele diz que a felicidade é um paradoxo, que é uma questão de opinião e não de verdade. Ele tá vivo ainda, ele é professor lá na Eslováquia, enfim. Ele a considera um produto dos valores capitalistas que prometem implicitamente a satisfação através do consumo. Gente, não tem nada mais atual do que essa sociedade de consumo. E depois, lendo um pouco sobre os estudos dele, assim, bem superficialmente, tá, gente? Só para eu me inteirar quem ele era, ele fala muito sobre ecologia, sobre a sociedade de consumo, sobre como a gente está buscando preencher o vazio das sensações que a gente tem com coisas, e a gente sabe que isso não dura muito tempo. Então ele é bem atual, eu gostei muito das ideias dele. Mas ele fala que também a gente busca a satisfação através do consumo. No entanto, o ser humano, ele está eternamente insatisfeito. Não concordo com a palavra eterna, mas ele está insatisfeito porque na realidade ele não sabe o que ele quer. E em parte eu concordo, a gente não sabe o que a gente quer. A gente muda de ideia muito rápido. E espero que quando a gente muda de ideia pro nosso crescimento, quando a gente tem uma ideia que é ultrapassada, assim, né? Uma ideia que não acrescenta em nada e a gente muda para melhor, ótimo. Mas muitas vezes a gente muda de ideia muito rápido. Eu sou assim num dia, no outro eu sou de outro jeito. Meu ascendente é Gêmeos, tá, gente? Eu já sei que meu pai tá pensando isso. Mas às vezes a pessoa tá insatisfeita porque ela não sabe o que ela quer. E quantas vezes a gente vê, assim, filhos ou mães que estão insatisfeitos porque eles colocam projeções uns nos outros para ser alguém no futuro, assim, uma mãe que não conseguiu se realizar de alguma forma profissionalmente, ela coloca aquela expectativa no filho e aí o filho fracassa achando que era aquilo que ele queria, mas não era. Ou a gente coloca muitas expectativas nos relacionamentos, querendo que as pessoas sejam de um jeito, e as pessoas são do jeito que elas são. As pessoas não são do jeito que a gente quer. Cada pessoa é de um jeito. Então eu gostei muito do que ele disse. O Totti falou, bom trabalho, Melissa. Muito obrigada, Totti. Estamos juntos. Então, eu achei bem atual, assim, esses conceitos. E aí me lembrou um livro que meu pai comprou, já tem, sei lá, 100 milhões de anos aí em casa, e eu li ele quando eu, sei lá, no auge dos meus 14 anos, 15, agora eu já tenho 27, então mais de 10 anos se passaram. Eu queria ler ele de novo pra saber como é que eu ia interpretar, porque eu falei, a gente não é a mesma pessoa, né? A gente vai evoluindo. Se chama A Era da Loucura. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. É um livro azul, de capa azul bebê, e tem esse patinho. Eu acredito que vocês encontrem aí em Volta Redonda ou no Brasil em alguma livraria, mas assim, ele é um livro antigo, então já devem ter novas edições. Eu lembro que quando eu li eu achei muito interessante, porque o que ele fala? Como o mundo moderno tornou a felicidade uma meta quase, entre parênteses, impossível. Então, como que esse mundo moderno, a gente vive querendo coisas que a gente não sabe o que é, a gente vive comprando coisas que não preenchem o nosso vazio existencial, a gente vive vivendo coisas e esperando. Uma coisa que me marcou é que os jovens, né, ou não só os jovens, qualquer pessoa pode ser, mas ele falou especificamente dos jovens, é que os jovens, eles vivem esperando sempre os finais de semana. Vive sempre esperando algum feriado, porque aí a gente vai
cai na farra, vai cair na festa. Gente, pode farrear, pode viver a vida do jeito que quiser. Mas, e aí durante toda a semana, a pessoa tá naquele vazio existencial. A pessoa vive 5 dias da semana em completa apatia, em completo infelicidade, pra chegar no final de semana, explodir, chutar o pau da barraca e aí depois descer de novo. Então, esse desnível fala muito sobre as expectativas que a gente coloca e, assim, a perda de tempo, porque a gente acha que a gente só vai ser feliz na próxima festa, no próximo feriado, e aí colocando expectativas inalcançáveis. Mas o que ele fala aqui na descrição do livro? A felicidade está na ordem no dia, e o mundo ocidental parece oferecer infinitas possibilidades de como encontrar ela. O consumo é muito fácil, né? A gente pode comprar a qualquer minuto, e aqui na Polônia eu acho até mais fácil que no Brasil, porque assim, a gente tem vários aplicativos, né, de grandes lojas, que aí no Brasil eu acho que elas são mais caras, então eu nunca me via usando certos tipos de roupas que eu posso comprar aqui. Mas assim, a roupa vai vir, sei lá, da Bélgica, e aí no dia seguinte já chegou aqui na minha casa. Então, assim, é muito fácil a gente ir comprando coisas novas e depois nem lembrar que aquela roupa tava no armário. Eu mesmo, tipo, hoje eu falei assim, eu quero usar uma roupa diferente. Aí eu olhei essa blusa no armário e falei, gente, eu nem lembrava que eu tinha essa blusa. Então, a gente vai comprando cada vez mais coisas e depois nem se dá conta. E aí, o que a gente faz? Descarta. E vai descartar onde? Não tem fora. O planeta é um só. A gente vai jogar onde esse lixo? Então, o consumo é muito fácil. O sexo é livre. E hoje em dia a gente sabe, né, que tem muitos aplicativos. Você pode encontrar qualquer pessoa online. Então, você não tem um mínimo de ligação pessoal com aquela pessoa. Então, você já vai procurando prazer sensorial. Não tem uma conversa, não tem mais nada. E até mesmo a beleza eterna pode ser alcançada com um pote de creme ou um bisturi. Isso aqui é muito problemático, porque a nós não é dado o direito de envelhecer, principalmente as mulheres, que são sempre julgadas. Ah, fulana engordou, ah, fulana tá velha, ah, fulana tá com o cabelo grisalho. As mulheres sempre têm que permanecer jovens, e a gente sabe muito disso no cinema, né? De como as atrizes mirim são descartadas cedo, porque fizeram, sei lá, 20 anos e aí não servem mais, né? Então, nós vivemos atormentados pela insatisfação e pela ansiedade, porque a gente tá se comparando com as outras pessoas o tempo todo. Ah, fulano tem o carro do ano, fulano tem o cabelo mais bonito, fulano só usa roupa de marca, fulano come nos melhores restaurantes. E aí a gente tem muitas expectativas que não são supridas. E aí a gente se sente o quê? Perdedor. A gente se sente pra baixo. A gente não pode competir. Sempre vai ter alguém mais jovem, alguém mais interessante, alguém mais belo, alguém mais rico. E eu sou o tipo de pessoa que eu, assim, gente, essas palestras pra mim são uma autocrítica. Porque eu não tô dando indireta pra ninguém. Eu tô falando aqui pra todo mundo escutar e todos os espíritos que acompanham. Mas pra mim é uma autocrítica. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo me comparando com as outras. Eu vivo querendo, assim, estar mais bonita ou estar com a roupa da moda. Eu tenho consciência disso. Isso é uma coisa que eu preciso mudar. Porque aí eu fico botando muita expectativa no meu jeito de ser, na minha expectativa do jeito que eu tenho que ser para agradar as pessoas. E aí eu sou atormentada, né, por esse ideal que nunca vai ser atingido. O nome já diz, é ideal, não é real. A gente precisa começar a normalizar corpos reais, pessoas reais, né, vivências que a gente não tem acesso, né? A realidade do povo brasileiro é que eles estão cada vez mais miseráveis. As pessoas estão passando fome no Brasil. Então, assim, quais são as minhas metas, né? Então, fica aí a reflexão. No capítulo 1 do livro... É capítulo 1? Ai, meu Deus, fechei aqui. Não acredito. Gente, errei. Desculpa. Fechei aqui sem querer. Eu tava na 922. Não é capítulo 1. Não sei porque apareceu isso. Um segundo que eu tô chegando na pergunta. A gente está no
Livro dos Espíritos, tá? Conhecimento de si mesmo. Ó, engraçado que no capítulo da perfeição moral, a gente fala caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo, e aí a gente vai entrar agora na felicidade. Parte 4, das esperanças e consolações. Então, a gente tá no capítulo 1 da parte 4, é isso mesmo, das penas e gozos terrestres. Vamos falar sobre felicidade e infelicidade relativas. Então, na questão 920, a gente tem no Livro dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, depois de tudo que a gente já falou até agora? Aí os Espíritos respondem: não, não pode. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, assim, gozar de completa felicidade, nós não vamos, porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Mas nós temos a todo instante essas atribulações atenuadas. Basta a gente ter olhos de enxergar isso. A gente pode colocar isso em qualquer situação que a gente coloque muita expectativa. Por exemplo, eu tô desempregada. E aí eu tô aplicando para 2 empregos. Um vai me pagar, sei lá, R$1.000. E o outro vai me pagar R$1.500. Se eu passar no de R$1.000, eu vou ficar insatisfeita. A gente não vai ficar pleno porque a gente conseguiu um emprego. A gente vai ficar triste porque a gente não conseguiu um emprego que paga melhor. E isso minha mãe fala muito quando tem competições. E aí o primeiro lugar ganhou. O segundo lugar fica triste porque não ganhou o primeiro lugar. E aí minha mãe fala: mas por que a pessoa não fica feliz porque ela ganhou o segundo lugar? E aí a gente sabe que o primeiro lugar ganhou porque ele bateu o segundo. Então o segundo foi um perdedor. Agora, se tiver a disputa de terceiro lugar, esse terceiro lugar vai ficar mais feliz do que ser vice, porque o terceiro bateu o quarto, né? Então, a gente nunca tá 100% satisfeito com nada que a gente tem. Mas a gente pode atenuar essa infelicidade e ser feliz quanto possível na Terra. A gente sabe que tem tantas pessoas passando por provações maiores que a nossa, sejam elas materiais, sejam elas de qualquer tipo, e a gente vê as pessoas assim, sorrindo de orelha a orelha. A gente também não pode dizer que a gente conhece os males de todas as dificuldades que aquela pessoa passa. A gente não tá romantizando a miséria aqui, né? Não é isso. Mas, às vezes, tudo que aquela pessoa precisa é ser feliz com o que ela tem. Ela aprendeu a ser feliz com o que ela tem. E o mal, gente, que a gente tem é que a gente sempre quer o que a gente não tem. A gente sempre quer o que a gente não tem. Aí na questão 922, que vai ser o tema de um texto que a gente vai ler mais lá pra frente, o Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, porque aqui a gente pensa assim, nesse caso do emprego, tem 2 pessoas disputando uma vaga. Uma consegue, a outra não. Então, uma já tá feliz e a outra não. Então, como é que se mede essa felicidade? Então, eles respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a posse do necessário também cabe em discussão aqui, porque a gente também tem nas obras espíritas falando sobre o supérfluo e o necessário. Isso vai ser um tema para uma outra palestra. Mas a gente sabe quando a gente tá exagerando. Eu sou uma pessoa que... Vou fazer de novo a autocrítica. Eu tenho 1 milhão de maquiagem, gente. Vocês já repararam que eu adoro maquiagem. Eu tô sempre maquiada. Mas se lançou uma nova, pode ser da marca que eu gosto, não vai ter nada de diferente na maquiagem, eu vou comprar aquela maquiagem. Eu vou comprar, porque eu gosto. Eu acho que vai ter uma coisa diferente, eu acho que eu preciso ter aquilo. E sendo que eu não preciso, porque eu já tenho 1 milhão, né? Então, quantas coisas a gente vai acumulando que a gente vê que aquilo ali não é necessário para nossa felicidade,
né? Às vezes a gente meio que perde a mão. Então aí vamos fazer o autorreflexão aí pra saber aonde que a gente tá acumulando coisas supérfluas na nossa vida. Porque quando a gente se liberta disso, eu acho que deve ser assim, tudo. A gente tem o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu podre de rico. E aí só foi encontrar a felicidade quando ele destituiu dos seus bens. E para a vida moral é a consciência tranquila. Aí também piorou, né, gente? Que quantas vezes a gente faz alguma coisa e fica com consciência pesada. E aí todo dia eu falo aqui na palestra que é onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. Todo mundo tem o mesmo conhecimento das leis de Deus? Com certeza, eu acho que não, porque nós estamos em graus diferentes de evolução aqui. Mas se a gente faz alguma coisa, a gente tem remorso, tá errado, com total certeza. Você infringiu alguma coisa. E eu fico imaginando essas pessoas que fazem maldade a bel prazer e não, assim, não tem um pouquinho de remorso. Então, gente, a gente trabalhamos por elas, trabalhamos para ajudá-las, porque aqui agora a gente já tá tendo um debate tão íntimo, tão profundo, que a gente falar sobre todos esses conceitos, a gente com certeza pode levar a felicidade para a vida dos outros. E a fé no futuro. Então, principalmente hoje, né, desencarnou uma pessoa muito querida para uma amiga próxima minha, a avó de uma amiga. E assim, dá pra ver a conexão que essas duas pessoas têm, de como assim, aquilo ali são realmente os laços de família, como elas estão juntas, né, pela lei do amor. Então, o que eu falei pra ela, pra essa minha amiga, né, dando meus pêsames, foi que nós espíritas, a gente já tem essa parte da consolação, pra gente ter fé no futuro, porque a avó dela com certeza já cumpriu com maestria tudo que ela tinha se proposto no seu momento de encarne. Tenho certeza. Ela era um ser humano incrível. Então, essa fé no futuro que faz com que a gente não se desespere, que faz com que a gente entenda que esse momento do coronavírus, que é necessário para que a gente reflita e expurgue muitas coisas, caso contrário não teria a permissão de Deus para ter acontecido, sabendo que uma hora vai acabar, sabendo que... E aí é um ciclo, né, gente? Porque a gente sabe que de tempos em tempos também acontecem esses vírus. Mas que uma hora vai acabar, que uma hora a gente vai viver um novo normal, que tomara que a gente aprenda alguma coisa. Eu falei com meu marido esses dias, tomara que a gente aprenda alguma coisa com essa pandemia. Tomara que a gente aprenda a usar mais máscaras, né? Assim, no ambiente aberto. Tomara que a gente aprenda a lavar as mãos, coisa que a gente não faz. Tomara que a gente aprenda a respeitar o momento de luto do outro. Então, essa fé no futuro que o Espiritismo traz para os nossos corações é o motivo da nossa felicidade. Saber que a gente não vai acreditar num paraíso utópico, que a gente não vai nunca mais ver um ente querido, que a gente não vai viver eternamente no fogo do inferno. A gente não acredita em nada disso. Nós somos seres humanos, nós cometemos erros, nós cometemos acertos, estamos caminhando para ser o melhor que somos. E agora tentando ser o melhor que podemos. No Céu e Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo, junto com o Livro dos Espíritos que a gente acabou de falar, na página 33, está dizendo que a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou puros. Depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. E entre parênteses está escrito: esse progresso raramente marcha junto. Minha mãe fala: São Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá também eram ricos e abriram mão dos bens materiais. Tá vendo, gente? Então, assim, dinheiro não está ligado à felicidade. Nós sabemos de muitas pessoas que têm muitas posses, que têm muitos bens, que têm muito poder aquisitivo. Acabou de chegar uma pizza aqui na minha casa. Tô muito feliz. Tô feliz agora, falando de felicidade. Acabou de chegar uma pizza na minha casa. Mas que o dinheiro não é um sinônimo de felicidade. E a gente acha que é por causa desse mundo materialista que a gente falou anteriormente.
Mas os espíritos perfeitos, eles têm que progredir em inteligência, né? Nos nossos estudos, no nosso conhecimento, nos nossos conceitos que a gente precisa entender e em moralidade. Porque a gente ter todo esse acesso a essas informações, a esse conhecimento, mas não aplicando eles no progresso moral dos nossos irmãos, das pessoas com quem a gente convive, não adianta nada, né? Então, tem que evoluir em inteligência e moralidade. Essa felicidade não é ociosa e não há sentimento de inutilidade. Pelo contrário, os espíritos felizes estão em constante atividade que é isenta de fadiga. Pelo menos essa parte aí a gente fica feliz. Porque a gente não vai viver essa vida aqui do jeito que a gente quer. E aí a gente vai desencarnar e vai pro paraíso. Gente, eu cortei a franja agora, tá? Por isso que eu tô passando a mão no cabelo aqui, porque a gente não vai para um paraíso gozar dessa felicidade e aí tá bom, e aí fica elas por elas. Porque a gente obedeceu Deus e Deus levou a gente pro céu e o céu é muito lindo, cheio de anjos. Não tem isso. Não existe uma felicidade ociosa, a gente vai continuar trabalhando, até porque quando a gente começa a pensar no conceito de eternidade e que Deus é eterno e imutável, gente, planetas estão sendo criados agora, e agora, e agora, e agora. Cada segundo, a criação é infinita, a criação não para. Então, e nós somos filhos do Criador. Então, nós também não vamos parar. Nós também vamos ser eternos. O Espírito é eterno. Então, nós vamos continuar em constante atividade. Não vamos ter as fadigas, né, do corpo material, do corpo físico, cansaço, necessidade do repouso, nutrição, mas a gente vai, cansaço mental, né? Então, é isento de fadigas. Pelo menos a gente vai trabalhar e não vai se cansar. A felicidade suprema, essa parte que é muito bonita. A felicidade suprema consiste no gozo de todos os esplendores da criação, cujas palavras humanas não conseguem descrever. E aí, eu também converso muito com meu marido, porque tem uma coisa que eu tenho medo, e eu acho que é porque o meu pai talvez tenha me traumatizado quando eu era criança, a gente ia muito na praia, mas eu tenho muito medo do mar. Eu tenho medo do mar. A gente não conhece o mar, a gente conhece 10% do mar, eu acho. Então, imagina a gente conhecer todas as criações de Deus, todos os animais, tudo como que funciona, o oxigênio, e aí, assim, é muito doido, gente, que eu começo a criar mil teorias mirabolantes sobre todos esses esplendores da criação, né? Dos planetas, como é Deus, né? Como conseguir entender a essência de Deus. Então, assim, é muito para os espíritos superiores mesmo que é dado a essa capacidade. Tia Shirley tá online, seja bem-vinda, tia. Então, quando a gente tem a suprema felicidade, a gente consegue entender esses esplendores da criação. Consiste na ausência de sofrimentos físicos e morais, então a gente não vai mais sofrer física nem moralmente, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de contato com o mal, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios. Gente, olha que lindo! Nossa, eu achei muito bonito. A gente tá muito longe disso. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, entenderem como que é Deus. Então, assim, eu acho muito bonito nessas religiões que tem danças, cânticos, louvores, que você vê que a pessoa tá conectada ali, né, com uma ordem mais alta. Você vê que tá sendo colocado em prática alguma conexão. Tem pessoas que se conectam com Deus de cada maneira. Então, eu acho muito bonito isso. Então, que a gente se conecte mais com Deus pra gente ter mais essa satisfação íntima, a gente entender mais a origem dos nossos sofrimentos. Porque o Deus do Espiritismo, ele não é um Deus punitivo, ele não é um Deus que vai te fazer sofrer. Muito pelo contrário, ele tá te libertando. Quem está fazendo a gente sofrer
E quem tá limitando o nosso pensamento, as nossas ações e dificultando nossa convivência com os outros, somos nós mesmos. É o nosso ego, é a nossa inveja, traição, luxúria, todos esses pecados aí que a gente conhece. Mas quantas vezes a gente vê as pessoas falando dos problemas que elas têm, e aí às vezes eu fico ouvindo as minhas amigas assim, amor, paga um psicólogo, porque eu não sou psicóloga. Mas a gente ouve os problemas e a gente pensa assim, gente, a pessoa tá sofrendo por causa disso? Vai procurar alguma coisa pra te deixar mais pleno, vai trabalhar em alguma coisa, vai procurar um curso. Que a gente sabe que quando a gente tá ocioso, porque nem os espíritos superiores estão, aí, gente, a gente começa a pensar um monte de coisa ruim, aí a gente só tende a dar atenção na desgraça, aí a gente só se lamenta, e isso é um prato cheio para os espíritos inferiores que querem ver as nossas falhas. Porque os espíritos superiores somos nós. Eles não estão, eles estão torcendo para que a gente fale. Amor, pega o carregador do Mac pra mim, por favor. Tá acabando a bateria do computador. Então, a minha mãe fala, a música e a oração nos sustentam nas horas difíceis. Lindo. Então vamos procurar, gente, métodos de conexão com Deus da nossa própria maneira. Vamos tentar encontrar, que aí a gente vai ver como que a gente vai estar mais feliz. Eu gosto muito de ler poesia, eu gosto muito de ouvir música, então cada pessoa que se encontrar o seu caminho é muito importante. Ainda no Céu e Inferno está dizendo que os espíritos puros são os messias, os mensageiros de Deus. Eles preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. E aí a gente já tem nosso Jesus Cristo, governador do nosso planeta. Para quem não sabe, Jesus criou a Terra, esteve no processo de criação da Terra. No livro A Caminho da Luz, ele conta em detalhes como é esse processo, tanto do ponto de vista orgânico, né, da formação das rochas, assim, é uma coisa bem complexa, um estudo que vale muito a pena. E a gente também tem outros mensageiros, né? Quantas pessoas vieram para dar exemplo? Moisés, na sua época, Allan Kardec, Chico Xavier, enfim, todos esses espíritos que participaram do nosso progresso. Mas esses messias, mensageiros de Deus, presidem a formação dos mundos. Então, quantos mundos tem no universo? Não sei, milhares, milhões. Então, quantos messias, né, trabalham para o bem? Quantos espíritos superiores estão guiando os nossos passos? Por toda parte, há uma felicidade relativa a todos os progressos e deveres cumpridos, decorrente do adiantamento pessoal de cada espírito. Então, foi o que a gente falou lá no início. A gente não vai ser plenamente feliz na Terra. Plenamente feliz na Terra. Todos os minutos, todas as horas, a gente não vai. Mas a gente vai encontrar uma felicidade relativa. A gente pode fazer da nossa morada aqui na Terra o melhor pra gente. Por que não? Por que passar a vida em eterno sofrimento também? Trazendo sofrimentos voluntários. Perdendo tempo. E aí depois a gente vai se lamentar porque a gente perdeu esse tempo, né? E aqui a gente tá falando da felicidade, que ainda é uma busca, que a gente tá nesse caminho, que a gente pode encontrá-la à nossa maneira, mas pensando que a infelicidade também, ela tem que ser debatida. A infelicidade, a constância da infelicidade na nossa vida pode trazer um transtorno de humor. E aí meu pai fala mais sobre isso depois, que é a depressão, a distimia, problemas assim que tem que ser tratados com os profissionais corretos. E também o apoio espiritual, que ajuda muito. Então, gente, essas pessoas na internet que usam os slogans good vibes, ser feliz o tempo todo. Essas pessoas não são felizes o tempo todo, ninguém tem uma vida perfeita. Nós somos feitos de luz e sombra, nós temos momentos de felicidade e infelicidade, nós alternamos entre esses dois estados. Então, a gente que tem que buscar a nossa felicidade relativa.
redescobrindo também, pode ser um caminho para isso. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra. Então aqui, a felicidade depende das nossas qualidades e não dos nossos bens materiais, podendo a felicidade exigir em qualquer parte que haja espíritos capazes de a gozar. Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, o amor está em toda parte. Se o amor está em toda parte, basta a gente tentar compreender ele. Porque o papel do espiritismo, como a gente falou, é trazer o nosso autoconhecimento e o nosso autoaperfeiçoamento. Ele não fala no espiritismo que a gente tem que trazer o autoaperfeiçoamento dos outros. A gente não fala no espiritismo que o outro tem que ser do jeito que a gente quer e aí a gente vai ser feliz. Não, a gente que se mude, a gente que busque as nossas qualidades, né? Melhorar as nossas qualidades, entender os nossos defeitos e admitir uma postura ativa diante da vida. Porque as pessoas não vão mudar. Toda a palestra que eu falo isso, as pessoas não vão mudar. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que direcionar o nosso olhar. Nós é que temos que tentar perdoar as pessoas. Nós é que temos que tentar ficar genuinamente feliz pelos outros quando eles conseguem uma conquista, seja ela material ou qualquer que seja. Então, basta a gente estender o nosso olhar sobre a situação de outras pessoas, né? Que a gente começa a pensar, por que eu não consigo ser feliz também? Né? O que me falta? Então, hoje é muita autorreflexão aqui. O autoconhecimento nos mostra que somos feitos de luz e sombra. Eu falei aqui hoje. Então, eu falei no início também da palestra que eu sou uma pessoa que eu me dou bem com os meus períodos de tristeza. A gente tem que ter cuidado, né, com esses períodos de tristeza, que aí eles podem se tornar uma depressão. Mas o que eu quis dizer com isso é que eu sei identificar quando eu estou feliz e eu sei identificar quando alguma coisa vai me chatear. E aí eu sou honesta em relação àquele sentimento que eu tô sentindo. Eu sou uma pessoa humana. Eu não vou suprimir o sentimento e falar, não, eu preciso ser feliz, e aí empurrar pra debaixo do tapete e falar, não, a partir de agora eu não estou mais triste, estou feliz. E não resolver a raiz do problema. Então eu prefiro entender a minha sombra, que aí eu vou conseguir chegar até a luz. Porque agora a gente não vai pular do estado que a gente tá, eu quero ser perfeito e ser perfeito. Não, a gente vai passar pro estado de luz e de iluminação quando a gente apagar esses focos de sombra dentro da gente. E pra gente apagar esses focos de sombra, a gente tem que entender os nossos defeitos. A gente tem que entender as nossas falhas. Então, a máxima de Eclesiastes que fala que a felicidade não é deste mundo, a gente pode entender de duas formas. Que há outros mundos mais evoluídos que o planeta Terra, onde a felicidade é mais plena, isso a gente acabou de falar aqui. 2, que a felicidade não estando no mundo material, pode ser encontrada no mundo interior, como consequência do dever retamente cumprido, né? Que a gente falou, da consciência tranquila, das nossas qualidades das quais a gente se orgulha, dos deveres que a gente se propôs a fazer e aí a gente logrou, sejam eles acometidos lá no mundo espiritual ou agora aqui na Terra. Quando a gente se conecta com Deus através das músicas, através das relações com os nossos entes queridos, através dos nossos animais, né? Quantas bênçãos e motivos de felicidade a gente tem rodeado da gente? Quantas oportunidades às vezes a gente está deixando passar pensando em outras coisas, em outras aquisições, em outras ideias, e a gente está deixando a felicidade do nosso lado caminhar por aí. Bom, a gente vai para o livro Religião dos Espíritos, no estudo número 51, na lição número 51. Aqui no meu computador, eu peguei um PDF, então ele tá na página 37. Mas esse livro vocês encontram em casas espíritas, encontram online. Todas as minhas palestras aqui eu faço online, eu sempre busco
as fontes na internet, eu sempre consigo achar, sempre falo isso, porque eu não tenho muitos livros espíritas aqui em casa. Então, se você digitar Felicidade e Dever PDF na internet, você acha. Na questão número 51, que é o tema desse trabalho, desse estudo da noite de hoje, a gente vai falar sobre a questão 922, que foi aquela que a gente leu agora há pouco. De a felicidade do outro ser a minha felicidade. Como é que funciona isso? Então, vamos ler. Esse livro é por Emmanuel, tá, gente? Psicografado por Chico Xavier. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura, do apego, né? Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça, ou seja, tudo aquilo que a gente busca com muito afinco e a gente exagera e a gente é dominado por aquilo que a gente acha que é a felicidade, seja o dinheiro, seja o sexo, seja a posse, vai trazer a nossa ruína. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos que se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quando puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da felicidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estará atingindo a verdadeira felicidade que te fulge sempre com bênção de Deus na consciência tranquila. Então, gente, aqui ele fala, a gente vai ter tropeços na nossa caminhada, mas a gente não pode desviar dos propósitos que a gente se comprometeu. A gente falou aqui muito sobre o autoconhecimento e o crescimento pessoal, o crescimento emocional, mas a gente também tem que lembrar que quando a gente trabalha no bem, a gente está trazendo felicidade para o outro e para o nosso coração, porque aquilo ali conforta a gente. Então foi o que eu disse, quantas oportunidades a gente vê, a gente tem de que a gente poderia ter feito o nosso melhor, que a gente poderia ter ajudado alguém, algum animal, alguma causa, apoiado alguém, e a gente deixou passar. Então, a gente não pode fugir dessas obrigações. Muitas vezes a gente cai nessas situações de obsessão e de tristeza e de depressão, porque a gente vai fugindo dos nossos compromissos pouco a pouco. A gente foge dos nossos compromissos na família, a gente foge dos nossos compromissos profissionais, dos nossos compromissos pessoais, do nosso compromisso com o nosso corpo, né? Cuidar da nossa alimentação, dos nossos compromissos com vícios, né? Que a gente se propõe a largar e não larga. Então, que a gente foque nas nossas obrigações e naquilo que a gente se propôs a fazer.
porque aí a gente vai encontrar um caminho mais curto para nossa felicidade. Tem uma frase aqui de Jung que a minha psicóloga na época mandou para mim, que meu pai deve conhecer. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, eu já falei aqui um pouco antes, não me comparando a Jung, mas a gente não vai simplesmente falar, agora eu sou santo. Não, a gente tem que trabalhar nas nossas imperfeições, a gente tem que trabalhar no nosso autoconhecimento, a gente tem que trabalhar nas melhorias que a gente deseja para as nossas vidas, a gente tem que trabalhar pensando naquilo que a gente pode agregar para nós e para o próximo. Então, assim, a gente não pode ficar sentado esperando a felicidade cair do céu, esperando a felicidade encontrar a gente. A gente tem que merecer ela, a gente tem que lutar por ela, a gente tem que sair à conquista da nossa felicidade. E eu vou deixar mais uma frase de Nietzsche. É preciso a angústia de ser um caos para dali gerar uma estrela. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes. Antes de tudo era o caos, né? Se a gente pensar na filosofia, Cronos, que era o tempo, era o pai de caos, e o caos era o pai de todas as coisas. E aí foram criando-se os deuses. Então, assim, nós já fomos o nada alguma hora. E aí nós fomos criados por Deus, e aí nós fomos evoluindo de mineral até chegar na angelitude, que é o que a gente almeja, ser um espírito perfeito. Mas a gente tem que passar por todos esses processos. Não adianta a gente querer pular essas etapas. Nós não vamos ter as respostas para tudo agora. Não existe uma receita para felicidade. Não existe uma receita para a gente estar mais próximo de Deus e a receita do autoconhecimento e passar por certas situações sem sofrer. Nós vamos sofrer. Então aqui a gente não sabe a receita da felicidade, mas a gente pode aprender um pouco com o sofrimento, porque o sofrimento ele ensina a gente. Então que a gente consiga estar mais abertos, né, para esses ensinamentos que a vida nos dá, porque a gente é muito caprichoso, a gente só vai ser feliz se Deus fizer do jeito que a gente quer, né? Isso não é cabível. A gente só vai estar feliz nas condições que a gente impor. Se eu passar naquele emprego, se eu morar em tal casa, se Deus me der o carro que eu quero. Ele não vai dar, gente. Ele não vai dar. Não é assim que funciona. Isso são expectativas que nós estamos criando. Ideais que nós estamos colocando. Então, aonde que a gente coloca a nossa felicidade? A minha mãe tem uma frase que ela fala, né? A felicidade está sempre... a felicidade nunca está onde pomos. Minha mãe sempre fala, acabei de lembrar, ó. Felicidade, árvore frondosa de dourados pomos. Existe sim, mas nunca a encontramos, porque ela está sempre onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Então vamos colocar a felicidade para onde a gente está. Não vamos colocar ela longe da gente, não, gente. Inatingível, em situações assim, em padrões que a gente não vai conseguir. A gente não existe esse ideal de perfeição agora. Então vamos colocar a felicidade onde nós estamos. Combinado? Excelentes reflexões, muito feliz por você. Obrigada, querida filha. Obrigada a você, amor, por fazer companhia, pela esse encerramento, essa frase que foi você que me ensinou. E é isso, pessoal. Acho que a gente já pode encerrar o estudo da noite de hoje. Faltam uns pouco mais de 5 minutinhos. Espero que vocês estejam com a água de vocês aí, que eu bebi a minha toda. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos, servindo. Mais uma oportunidade onde temos o local para debatermos, o local para conversarmos, o
local para nos tornarmos instrumentos da sua bondade, da sua paz. Que consigamos, Senhor, aplicar um pouco desses ensinamentos na nossa vida. Que tenhamos olhos para enxergar a felicidade. Que tenhamos ânimo e força para trazer a felicidade diante de nós. Que nós consigamos ter olhos para enxergá-la do modo que o Senhor quer, do modo que o Senhor nos ensinou, que é o amor. O resto tudo passa, só o amor fica. Então, Senhor, pedimos que ilumine os nossos lares, os lares das pessoas aqui representadas hoje, os lares dos espíritos também que não puderam comparecer, das pessoas que não puderam comparecer por algum motivo, os espíritos que vieram nos acompanhar, nos instruir, nos inspirar nessa conversa, agradecendo a todos os ensinamentos deixados por todos esses filósofos, por todas essas pessoas que contribuíram para o nosso progresso moral e espiritual. Te pedimos em especial, Mestre, que abençoe a casa de todas as pessoas nesse momento conturbado e que tenhamos olhos para não enxergar a tristeza e aplicar a felicidade no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Isso mesmo, mãe. Esse poema é de autoria de um poeta brasileiro, Vicente Augusto de Carvalho. Você já achou? Então é isso, pessoal. Com essa prece hoje encerramos o estudo da noite de hoje. Espero que tenha sido feliz para vocês, como foi para mim esse debate. Tantas coisas que nós aprendemos hoje. Então, vou deixar aqui para vocês também a agenda da semana. Vamos falar sobre... Só um minutinho. Meu pai vai falar na quinta-feira sobre o tema Na Construção do Bem. As palestras são sempre às 20 horas aqui do horário de Cracóvia, 15 horas aí do Brasil. Tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelos ensinamentos que vocês deixaram aqui pra gente, pelas contribuições. E espero vocês quinta-feira aqui na página. Beijo, mãe. Te amo.